Uou! Então, olha só, nós vamos continuar o estudo de massa do átomo, consequentemente massa da molécula. Vamos fazer mais alguns exercícios. Bom, então olha só, quantos mols de cloro, né? Então um átomo de cloro, quantos mols de átomo de cloro existem 71 gramas desse elemento, tá bom? Então, como está trabalhando com massa ali, 71 gramas, eu tenho que ter uma relação de massa para o cloro. Como é que a gente faz para achar essa relação de massa? Vou olhar na tabela periódica, tá bom? Já falei com vocês que o maior valor é a massa do átomo, que é a massa atômica, tá? Ou peso atômico também, tá bom? Então, onde que está a massa atômica do cloro? Ali embaixo, 35,5, já é o valor arredondado, né? O maior valor é a massa atômica ou peso atômico. Bom, o que quer saber no problema? Quantos mols? O que fornece massa? No caso, 71 gramas de átomos de cloro. Bom, está dando massa, então nós vamos olhar o peso atômico da tabela, porque a massa a gente tira através do peso atômico. E no caso do cloro que a gente acabou de ver é 35,5. Tá bom? Por isso que eu vou ter que usar a informação da tabela. Como está trabalhando com massa, eu tenho que trabalhar com massa também. E com mol, que pergunta mol e dá massa. Tá? Então, dois valores são fornecidos no problema, e o terceiro a gente tira da teoria. No caso da teoria, é a massa ali do cloro. Bom, olhando a tabela de relação que nós já fizemos, nós podemos falar o quê? Peso atômico em gramas de um átomo é igual a 1 mol de átomos, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos, tá bom? Então, no caso, eu deixei em vermelho o peso atômico, porque a gente tem que trabalhar com massa. E massa, onde tem massa? No peso atômico. E mol, porque está querendo saber quantos mols tem. Ou seja, o problema é que indica o que a gente vai trabalhar dessa relação. O peso atômico em gramas é igual a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23. Eu posso trabalhar com os três, mas no caso a gente só trabalha com 2. E no caso, para esse problema, tem que ser peso atômico em grama e mol. Tá? E qual o peso atômico? A gente vai usar no caso do cloro, que é 35,5. A gente transforma em grama, tá bom? Porque um átomo de cloro tem 35,5 unidades de massa atômica de massa. Um mol de átomos, ou 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro, tem 35,5 gramas, tá bom? Então, cada átomo tem seu peso atômico, tá? Mas o peso atômico desse átomo em grama é igual a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos. Vamos fazer, então, a regra de 3, tá bom? Quer saber quantos mols dá 71 gramas de cloro, e a massa do cloro a gente vai ter que usar, só lembrando, é 35,5, tá? Então, vamos lá. Faça a relação. Peso atômico do cloro, que é 35,5 gramas, está para quanto? 1 mol de átomo de cloro. Então, peso atômico em gramas é igual a 1 mol. Isso eu tiro da relação. Sempre esses dois iniciais você vai tirar da relação. No caso, o que foi dado, massa, com o que é pedido, mol. Foi fornecido 71 gramas, então eu coloco unidade embaixo de unidade. Tá? Então, 71 gramas embaixo de 35 gramas. E quanto que a gente vai achar? X. É o que ele quer saber. Quer saber mol? Então tem que estar mol embaixo de mol. É unidade embaixo de unidade. Tá certo? Vamos fazer a regra de 3, né? Então 35,5 multiplica x, 71 multiplica 1. Tá? Então 35,5 vezes x é igual a 71 vezes 1. X vai dar 71 dividido por 35,5. X é igual a 2 mols. Tá certo? Bom, observa que a massa aumenta. 71 é 2 vezes 35,5. Então a quantidade de mol também tem que aumentar o dobro. 1 vezes 2, 2 mols. Tá? Sempre vai ser proporcional. Se aumenta a massa, aumenta a quantidade de mol. Se tivesse diminuído a massa, tinha que diminuído proporcionalmente a quantidade de mol. Bom, então, observações do que eu falei, coloca-se unidade embaixo de unidade, mol com mol, massa com massa. Como foi pedido massa, usa-se a massa do cloro que você tirou da tabela periódica. Porque se não pedisse massa, você não precisaria usar o peso atômico, né? Ou a massa atômica da tabela.
O número de massa é o maior valor da tabela, então no caso era 35,5. Tinha 17, 35,5, o maior valor é a massa. Sempre vai ser assim, tá? Então não importa se a massa está em cima, se está embaixo, o maior valor vai ser a massa. Observação, sempre a variação vai ser de um lado e do outro. Se você dobrou, no caso, a massa, a quantidade de mol que está do outro lado vai dobrar também. Sempre é proporcional. Um outro exemplo. Quantos átomos de cloro existem em 71 gramas desse elemento? Tá? Então, quer saber o que? Átomo. O que está fornecendo? Massa, no caso 71 gramas. Então, eu vou trabalhar com quantidade de átomos e vou trabalhar com massa. Como tem massa, eu vou usar de novo 35,5, que é o peso atômico do cloro. Na tabela, com o que a gente vai trabalhar? Olha só, com massa, que é o peso atômico em gramas, e agora eu não vou usar mol, ele não está querendo saber mol nem fornecer o mol. Eu vou usar o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Lembrando, peso atômico do cloro, 35,5, foi o primeiro item que a gente viu na tabela periódica. Então tá lá, fornece massa, quer saber átomos. Tá? Então posso falar o quê? 35,5 gramas de cloro está para 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Peso atômico em gramas é igual a 6 vezes 10 a 23. 71 gramas que foi fornecido está para quanto? Vamos calcular. De novo, regra de 3, multiplica em cruz. Tá? Então, 35,5 vezes x, 71 vezes 6 vezes 10 a 23. Passa o 35,5 para o outro lado dividindo. Tá? Então, fica 71 dividido por 35 é 0,5. Tá, gente? Tá 0,3 ali, mas é 0,5. X vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23, né? Porque 71 dividido por 35,5 é 2, tá bom? Aquele 35,5 saiu o erro de digitação. Então dá 2 vezes o 6 vezes 10 a 23 estava fora dos parênteses. Logo, 12 vezes 10 a 23 que também pode ser escrito 1,2 vezes 10 a 24. Inclusive é mais comum aparecer dessa forma. Então eu diminuo 12 para 1,2, o expoente de 23 aumenta para 24. Tá bom? De novo, você observa o quê? A massa aumentou 2 vezes, a quantidade de átomos também, né? O número de átomos aumenta 2 vezes. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 é 12 vezes 10 a 23. Mais um aí, mais um exercício. Quantos mols de átomos existem em 12 vezes 10 a 23 átomos de cloro? Então, quer saber mol? É fornecido 12 vezes 10 a 23 átomos. Tá certo? Como ele não pede a massa, eu não vou precisar trabalhar com 35,5. Tá? E olhando na relação que nós temos lá, o peso atômico em gramas é igual a 1 mol de átomos, que dá 6 vezes 10 a 23. Eu vou trabalhar com mol, e mol sempre vale quanto? Mol é uma unidade que sempre vale 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. No caso, átomos, que o cloro é átomo. Tá bom? Não é necessário usar a massa, porque ela não é pedida nem é fornecida. Da equação geral, nós vamos usar mol e número de átomos. E lembre-se de usar unidade embaixo de unidade quando for montar a regra de 3. Vamos para a regra de 3 agora, então. 1 mol de átomo de cloro vale quanto? 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Mol sempre vale 6 vezes 10 a 23, tá? Só lembrando isso. Quanto que nós vamos ter em 12 vezes 10 a 23 átomos? Então, de novo, regra de 3, multiplicando em cruz. 6 vezes 10 a 23 vezes x é igual a 1 vezes 12 vezes 10 a 23. Vou passar o 6 vezes 10 a 23, está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser 12 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23, que dá exatamente 2. Tá bom? 10 a 23 corta com 10 a 23, 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Então, dá 2 mols. Ou seja, de 6 para 12, o que acontece? Dobrou. Você dobra a quantidade de átomos, vai dobrar a quantidade de mols. Tá? Então, exatamente está falando a observação ali. Observe que 12 é o dobro de 6. Então, o número de mol também tem que ser o dobro. 2 vezes 1 dá 2 mol. Tá certo? Só voltando aqui, tá? Comentar que se você parar e pensar, 71 gramas de cloro é igual a 12 vezes 10 a 23 átomos de cloro, que é igual a 2 mols de átomos de cloro. Por isso que 12 vezes 10 a 23 átomos de cloro, tá, vai estar para a mesma coisa que
que nós tínhamos achado antes, tá? De 71 gramas é igual a 2 mol, ou 71 gramas de cloro está para 12 vezes 10 a 23 átomos de cloro, tá certo? Bom, então vou parar por aqui que a bateria está acabando e vou continuar para a molécula daqui a pouco.